Você já sentiu que certos membros da sua família te desprezam ou sabotam seus passos sem uma razão clara? Às vezes as feridas mais profundas não vêm de inimigos distantes, mas de pessoas com o mesmo sangue. O próprio Jesus advertiu sobre essa realidade em Mateus 10:36, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Essa escritura não apenas revela uma verdade dolorosa, mas também nos dá uma chave espiritual para entender os conflitos familiares que parecem inexplicáveis. Hoje, exploraremos como Deus, em sua misericórdia, não apenas te avisa, mas também te afasta daqueles familiares que não te querem e que podem impedir teu propósito divino. Vamos te mostrar como identificar esses sinais, entender seu significado espiritual e agir conforme a direção de Deus. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você e proteger seu coração como Ele deseja? Desde o início de nossa vida, Deus vem revelando verdades que, embora difíceis de aceitar, são necessárias para nosso crescimento espiritual. Uma dessas verdades é que nem todos os que compartilham nosso sangue compartilham nosso propósito. Nem todos os que carregam seu sobrenome também carregam sua bênção. E embora essas palavras possam parecer duras, no fundo elas ressoam com uma sabedoria que apenas o Espírito Santo pode impartir. Porque quando você começa a caminhar conforme o chamado de Deus, algo inevitável acontece. Ele começa a te mostrar quem está contigo e quem apenas estava por perto. Jesus não foi alheio a essa realidade. Em Mateus 10:36, ele pronunciou uma frase que ainda hoje sacode nosso coração: os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Essas palavras não são uma acusação, mas um alerta espiritual. Jesus não falava de inimigos que se levantam com espadas, mas de corações que, embora fisicamente próximos, estão distantes de Deus. Ele sabia que muitos dos maiores obstáculos para cumprir nossa missão não viriam do mundo exterior, mas dos vínculos que acreditávamos serem seguros à família. E é ali, nesse espaço onde esperamos compreensão e apoio, que muitas vezes encontramos julgamento, inveja ou desdém. Mas você não está sozinho nessa experiência. O que você está sentindo já foi sentido por outros, que como você foram separados para algo maior. Quando Deus começa a te revelar teu chamado, Ele também começa a te revelar o verdadeiro rosto de quem te rodeia. É um processo lento, às vezes doloroso, mas profundamente necessário. O Senhor não apenas te mostra o que está à tua frente, mas também o que está escondido. E Ele faz isso com amor, porque sabe que você não pode avançar carregando corações que se opõem ao teu destino. Como pode florescer o propósito divino se você está ancorado a pessoas que secretamente desejam teu fracasso? Deus, em sua infinita misericórdia, ilumina essas áreas que estavam nas sombras, não para envergonhar ninguém, mas para te proteger. Lembremos o caso de Caim e Abel, dois irmãos nascidos do mesmo ventre, criados pelos mesmos pais, mas separados pela disposição de seus corações. Abel oferecia o melhor a Deus. Caim, por outro lado, oferecia o que sobrava. Quando Deus olhou com agrado para Abel, a inveja encheu o coração de Caim até levá-lo ao assassinato. Essa história não é apenas um relato do Gênesis. É um espelho para muitos hoje. Há familiares que, como Caim, não suportam que a graça de Deus desça sobre sua vida. Eles não dizem, mas sentem. Não mostram abertamente, mas carregam isso na alma. E você, como Abel, está apenas tentando fazer o correto, agradar a Deus, dar o melhor de si. Mas isso em alguns corações desperta o pior. Deus, ao ver isso, não fica indiferente. Ele intervém. Começa a permitir que pequenas coisas venham à tona. Uma palavra ferina, uma atitude de desprezo, uma crítica disfarçada de conselho. E você começa a notar o que antes ignorava. Já não pode justificar certas ações. Já não pode fechar os olhos para o evidente. O que antes acreditava ser amor se revela como controle. O que parecia preocupação se descobre como manipulação. E é aí que Deus está falando, não com trovões nem com voz audível, mas com discernimento. Ele está dizendo: olha, observa, você já não pode ficar nesse lugar. E não é que Deus queira que você odeie ou se encha de ressentimento. Não. Deus quer que você desperte, que compreenda que nem toda relação que começa bem deve ser mantida para sempre.
Há etapas, há temporadas. E quando uma temporada de sua vida se fecha, algumas pessoas também devem se fechar com ela. Se você insistir em manter o que Deus já revelou como danoso, acabará estagnado. O Senhor não pode te levar à terra prometida se você insistir em carregar aqueles que apenas sabotam teu avanço. Veja o que aconteceu com José. Sua história é uma das mais poderosas ilustrações de como Deus revela corações. Ele tinha sonhos dados por Deus, visões de grandeza, e acreditou que seus irmãos se alegrariam com ele. Contou seus sonhos esperando celebração, mas recebeu zombaria. Esperava apoio, mas colheu ódio. Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja, conspiraram contra ele, jogaram-no numa cisterna, venderam-no como escravo e depois mentiram ao pai. Essa história, embora antiga, ainda vive em muitas famílias hoje. Cada vez que alguém se levanta com um chamado, há quem ao redor busque puxá-lo para baixo. E não por maldade evidente, mas por corações não transformados. Mas o que aqueles irmãos não sabiam é que, sem querer, estavam participando do cumprimento do plano de Deus. Porque em meio à rejeição, Deus estava operando redenção. Através da dor, Deus segue falando. Ele não desperdiça sofrimentos. Cada lágrima que você derramou pela incompreensão dos seus, cada palavra que te feriu, cada gesto que te fez sentir fora de lugar, foi recolhido pelo Pai e usado para abrir seus olhos. Porque às vezes só através da rejeição se abre o caminho para a visão. José não teria chegado ao Egito se seus irmãos não o tivessem traído. Não teria interpretado os sonhos do faraó. Não teria salvo seu povo da fome. Deus usou a rejeição familiar como veículo para o propósito. E o mesmo pode estar fazendo com você. Se ultimamente você sente que Deus está te mostrando coisas que antes não via, não é sua imaginação. É discernimento. Se certas atitudes te incomodam, se certas conversas familiares te deixam vazio, se há gestos que antes passavam despercebidos e agora te doem, é porque o Espírito está te revelando o oculto. É Ele quem está iluminando as intenções, quem está te preparando para decisões difíceis. Porque para alguns chamados é necessário viajar leve. Você não pode chegar aonde Deus te espera se carrega vínculos que te envenenam lentamente. E aqui é onde muitos tropeçam. Porque há um apego emocional que confunde. É minha mãe, é meu irmão, é meu primo. Sim, são. Mas também pode ser que não estejam dispostos a caminhar na mesma direção espiritual, e Deus, sabendo que você não sabe, vendo que você não vê, começa a te afastar. Afastar não de maneira brusca, mas com sinais, cancelamentos, silêncios mal entendidos. E você luta porque quer consertar tudo, quer que tudo volte a ser como antes. Mas Deus não está interessado em manter o que impede teu crescimento. Ele está interessado em formar o caráter de Cristo em você, mesmo que para isso tenha que sacudir o que você dava por certo. Pense em Abraão. Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Esse chamado não incluía todos. Havia uma separação implícita na instrução. Para caminhar no novo, Abraão teve que sair do conhecido. O surpreendente é que nem todos podem te acompanhar ao lugar onde Deus quer te levar. Alguns foram parte de tua origem, mas não serão parte de teu destino. E essa distinção é dolorosa, mas libertadora. A revelação de Deus nem sempre chega com raios e trovões. Às vezes chega com uma conversa incômoda, com uma traição inesperada, com um silêncio que grita mais que 1000 palavras. E aí, nesses momentos, Deus está dizendo: abre os olhos. Esse vínculo já não carrega vida. Nem todos os que começaram contigo devem continuar. O próprio Jesus viveu isso. Em sua própria terra, não pôde fazer muitos milagres porque não acreditavam nele. Conheciam-no como filho do carpinteiro, não como filho de Deus. E ele teve que ir para outras cidades. Às vezes, o lugar de tua origem também é o lugar de tua limitação. Quando o coração se abre à revelação, tudo começa a mudar. Você já não busca forçar relações, já não suplica aceitação. Compreende que o favor de Deus é mais importante que a aprovação humana. Descobre que a paz do Senhor vale mais que qualquer tradição familiar. E embora doce afastar, você sabe que é necessário.
Porque nesse afastamento, nessa obediência, há bênção. E essa bênção não será apenas para você. Através da tua obediência, outros também serão tocados. Assim como José acabou alimentando a mesma família que o rejeitou, você também será instrumento de bênção. Até para aqueles que não te entenderam. Mas isso será depois, quando você já não guardar rancor, quando já não esperar reparação, quando estiver plenamente focado no propósito. Porque uma vez que Deus revela, Ele também cura. E o que hoje parece perda, amanhã será testemunho. A revelação dos corações é o primeiro passo. É Deus te mostrando o que você precisa ver para não continuar caminhando na escuridão. E embora doa, lembre-se, tudo que Ele expõe faz por amor. Ele não quer que você siga sendo ferido, que continue tentando encaixar num lugar que já não é seu. Ele quer te levar a novos níveis, a novas pessoas, a novas temporadas. Mas para isso, primeiro deve tirar as vendas dos teus olhos. Você deve ver com clareza. E quando vir, não tema, porque se Deus te mostrou é porque Ele já tem algo preparado para você. E quando chegar esse momento de decisão, quando você tiver que escolher entre ficar por costume ou avançar por obediência, lembre-se, teu propósito vale mais que qualquer vínculo que não esteja alinhado com o céu. Lembre-se que o próprio Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Essa é a família espiritual que prevalece. E embora você ame os seus, sua lealdade primeira é ao reino. Porque quem segue a Cristo nem sempre pode ser entendido pelos seus, mas sempre será guiado pelo Pai. O primeiro passo é ver. O segundo é obedecer. E quando você o faz, a liberdade que experimenta não se compara. Não porque você odeie, mas porque entendeu. Não porque rejeite, mas porque foi revelado. E o que Deus revela, Ele também respalda. Assim começa o processo. Assim começa a verdadeira transformação. Assim é como Deus, em amor e verdade, te avisa e te afasta. Quando as crises familiares tocam nossa vida, costumamos pensar que algo está fora de controle, que o inimigo se levantou, que o caos entrou sem permissão, que o que antes era lar se transformou em campo de batalha. No entanto, há uma verdade espiritual, que poucos estão dispostos a considerar. Muitas vezes. Essas crises não são ataques do inimigo, mas instrumentos de Deus, ferramentas que Ele permite para romper a comodidade, para despertar teu discernimento, para te levar ao lugar onde você realmente deve estar. Porque o mesmo Deus que abençoa a união também intervém quando a unidade impede o propósito. O próprio Jesus declarou em Mateus 10, 34 e 35: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Essas palavras não são um mandato de divisão, mas uma revelação do que ocorre quando a luz entra em lugares onde reina a escuridão. A mensagem do reino nem sempre une, às vezes separa. Não porque Deus deseja o conflito, mas porque sua verdade expõe. E o que é revelado não pode continuar oculto. Quando o Espírito de Deus habita em você, aqueles que não querem ser transformados por essa mesma presença começam a te resistir. E essa resistência nem sempre é frontal. Muitas vezes é sutil, disfarçada de tradições, de expectativas, de pressões emocionais. É então que as crises emergem, não como acidentes, mas como sinais. Deus permite certas rupturas para proteger teu chamado. Algumas relações familiares se tornam correntes disfarçadas de afeto. E como o amor de Deus não se contradiz, Ele intervém. Você não pode avançar para a plenitude se está ancorado a um sistema que constantemente minimiza tua fé, questiona tuas decisões espirituais ou desacredita tua obediência. Quando a crise se produz, Deus não perdeu o controle. Ele está revelando que algo deve mudar, que a atmosfera em que você cresceu já não é a atmosfera em que você vai prosperar, que certos vínculos devem ser transformados e outros encerrados. Porque Deus não abençoa um ambiente que Ele mesmo está tentando purificar. Na história de Abraão e Ló, vemos como uma separação foi a chave para que a promessa se ativasse. Deus havia chamado Abraão sozinho, mas Ele levou Ló consigo por um tempo. A relação funcionou por um período. No entanto, quando os pastores de ambos começaram a ter conflitos, Abraão entendeu que já não podiam continuar juntos.
E foi depois que se separaram que Deus disse a Abraão: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, porque toda a terra que vês, a darei a ti e à tua descendência. Gênesis 13, 14 e 15. A visão não se ampliou enquanto Ló estava presente. Só após a separação a promessa foi reafirmada e estendida. Há bênçãos que estão esperando do outro lado de uma crise bem entendida. O desconforto que muitas vezes sentimos no núcleo familiar não é casualidade. Há ambientes que Deus começa a sacudir para mostrar que chegou o tempo de partir. Não fisicamente em todos os casos, mas espiritualmente. Porque há dinâmicas que você já não pode sustentar se vai caminhar em santidade. Há conversas que você já não pode tolerar se vai preservar tua paz. Há vínculos que precisam ser redefinidos se você vai ser usado por Deus. E o processo pelo qual tudo isso se manifesta não é suave nem diplomático. Muitas vezes é uma ruptura, uma discussão inesperada, um comentário ferino, uma atitude fria que te deixa sem palavras. Mas por trás de cada crise, há um propósito. Por trás de cada conflito, há uma voz que te diz: você ainda quer ficar aqui, ou está pronto para avançar para o que tenho para você? Deus não permite crise sem direção. Cada vez que algo se quebra é porque algo novo deve surgir. Mas enquanto você se agarrar ao velho, não poderá abraçar o novo. Jesus o expressou claramente quando disse: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque tal remendo tira do vestido, e o rasgo fica pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Mateus 9, 16, 17. Há estruturas emocionais e familiares que já não podem conter o vinho novo do teu chamado. Deus não está interessado em remendar relações que se opõem à sua obra em você. Ele está disposto a formar novas. Mas primeiro precisa que você solte o que já se rompeu. Não se trata de abandonar por capricho nem de cortar laços por orgulho. Trata-se de discernir quando uma temporada se fechou. O Senhor não te deixa em confusão. Ele fala em meio ao conflito. E se você prestar atenção, notará que o mesmo ambiente que antes era teu refúgio agora é tua tempestade. O que antes era companhia agora é carga. O que antes era conselho agora é manipulação. E não porque as pessoas tenham mudado, mas porque você foi transformado. O crescimento espiritual nem sempre é visível, mas se manifesta na maneira como você já não se encaixa onde antes se encaixava. É um deslocamento interno que anuncia que algo novo está a caminho. Em Lucas 4, quando Jesus leu na sinagoga o trecho de Isaías que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. As pessoas que a princípio o admiravam logo se voltaram contra ele. Levaram-no até o precipício, prontos para jogá-lo. Mas Jesus simplesmente passou por entre eles e se foi. Não ficou discutindo. Não tentou explicar seu chamado. Não suplicou compreensão. Entendeu que a reação deles era a confirmação de que deveria seguir adiante. A crise foi o sinal. E muitas vezes também será para você. Não espere que todos compreendam o que Deus está fazendo em sua vida. Você não precisa da permissão de ninguém para obedecer ao Senhor. E se Deus está usando uma crise para te mostrar que é tempo de mudar de ambiente, escute com atenção. Não ignore o que Ele está permitindo. Porque o que hoje parece doloroso, amanhã se revelará como necessário. As separações que doem hoje serão as que te libertarão amanhã. As discussões que agora lamentas serão as que te salvarão de anos de estagnação. A incompreensão que agora te fere será o impulso que te levará à visão. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, era Saulo, fariseu respeitado por sua linhagem e formação. Mas quando encontrou Cristo, tudo mudou. E um dos primeiros efeitos de sua conversão foi a rejeição. Em Atos 9, 23, narra-se como os judeus planejaram matá-lo, e ele teve que fugir. Sua nova identidade em Cristo o colocou em conflito com aqueles que antes o celebravam. Porque a luz sempre provoca crise na escuridão. Você não pode seguir sendo a mesma pessoa e esperar que todos aceitem. E se o que você carrega dentro vem de Deus, é inevitável que os que não estão alinhados com Ele se incomodem. Esse desconforto muitas vezes se manifesta como conflito. Mas o conflito nem sempre é o inimigo. Às vezes é o caminho para a liberdade. As crises familiares são um dos filtros mais dolorosos, mas mais eficazes para definir teu destino.
O que Deus tem para você não pode ser compartilhado com qualquer um, muito menos com aqueles que desprezam ou desvalorizam o que Deus depositou em você. A Bíblia diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos. Mateus 7,6. Isso não é desprezo, é proteção. Há coisas que Deus colocou em você que não podem ser expostas, onde só serão pisoteadas. E se Deus permite que haja tensão, não é para destruir a família, mas para proteger teu chamado. O momento em que uma relação começa a se quebrar pode parecer um fracasso, mas no espiritual pode ser o início da tua libertação, porque enquanto você se esforça para manter o que sempre foi, Deus está abrindo caminho para o que Ele determinou. O que antes era amor pode se tornar um obstáculo se não está subordinado à vontade divina. O afeto natural, sem redenção, não pode sustentar um chamado espiritual. Por isso Deus permite que o que antes funcionava agora cause fricção, não para que você destrua ninguém, mas para que você se separe com propósito. Há momentos em que Deus fecha portas que você não tem coragem de fechar, e Ele o faz com firmeza, porque conhece o dano que você poderia sofrer se permanecesse onde já não há graça. Quando o conflito se intensifica, quando os mal-entendidos se multiplicam, quando o amor parece secar, nem sempre é sinal de derrota. Pode ser a evidência de que Deus está fazendo espaço. Espaço na tua agenda, no teu coração, no teu ambiente, para te introduzir numa dimensão superior. Porque para cada nova etapa Ele requer uma nova estrutura. E a estrutura emocional com a qual você começou tua caminhada nem sempre é suficiente para sustentar o que está por vir. O que parece caos sob a direção de Deus é simplesmente uma transição. As crises são chaves disfarçadas. E se em meio ao conflito você mantiver tua fé, se não responder com a carne, mas com o Espírito, verá que aquilo que te doía era parte de um plano maior. Romanos 8:28 segue sendo verdade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive as brigas, as rejeições, as separações. Porque em cada um desses episódios, há uma semente de destino esperando ser compreendida. O que você está vivendo hoje não te define, te direciona. O que está se rompendo não é o fim, é a evidência de que algo novo está por se construir. Não tema a crise. Pergunte o que Deus quer que você aprenda com ela. Porque quando você entende, deixa de lutar para restaurar o que Deus já está desmantelando e começa a caminhar para o que Ele preparou. Com firmeza, com obediência, com paz. Porque agora você sabe que até as crises familiares, quando estão nas mãos de Deus, se transformam em portas para o propósito. Quando Deus começa a te afastar de certas pessoas, Ele não o faz com gritos ou espetáculos. Ele o faz com um sussurro, um que nasce no profundo do espírito, que incomoda sem ferir, que interrompe a aparente tranquilidade com uma inquietação que não se pode ignorar. É uma sensação que não se explica com palavras, mas se entende com a alma. O que antes parecia normal agora pesa. O que antes você aceitava sem questionar agora te irrita, te desgasta, te drena. E esse desconforto não é emocional, é espiritual. É o Espírito Santo falando, alertando, te empurrando a reconhecer que você permaneceu tempo demais num ambiente que já não reflete a vontade de Deus para você. Há momentos em que o desconforto é a forma mais clara que Deus usa para te despertar. Porque quando você já não escuta através da palavra, quando já não percebe através das circunstâncias, Ele fala diretamente ao teu espírito, e o faz sem necessidade de argumentos ou provas. Sua presença começa a produzir uma reação em você cada vez que você está exposto a atitudes, conversas ou ambientes que se opõem à santidade que Ele começou a formar em você. Não é desprezo, é discernimento. Não é altivez, é proteção. Deus está te ensinando a reconhecer o que já não tem lugar na tua nova etapa. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 6,17: Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa unidade espiritual com Deus não permite a convivência pacífica com o que se opõe ao seu caráter. Quando você se une ao Senhor, tudo que não se alinha com sua essência começa a te incomodar. É um sinal de que teu espírito está vivo,
de que há uma sensibilidade que despertou e já não pode ser ignorada. Essa sensibilidade te leva a distinguir o que antes você tolerava por costume, mas que agora te impede de avançar. É o Espírito que te guia, que te preserva, que te diz sem palavras: aqui você já não pode ficar. O próprio Jesus experimentou essa separação espiritual em seu ambiente. Em João 7, seus próprios irmãos lhe falaram com incredulidade. Disseram: sai daqui e vai para a Judeia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Não era um conselho sincero, era uma expressão de incredulidade. João esclarece dizendo: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. O desconforto não surgiu de inimigos externos, mas de sua própria família. E embora Jesus não tenha respondido com dureza, também não buscou forçar uma unidade que não era verdadeira. Simplesmente seguiu caminhando para seu destino, sem esperar aprovação nem respaldo daqueles que compartilhavam seu sangue, mas não sua fé. Quando o Espírito Santo te incomoda, não é para que você responda com agressividade, mas para que você se reposicione espiritualmente. O desconforto é um alerta, não um castigo. É um aviso para que você não normalize o que contamina a tua paz, o que rouba a tua intimidade com Deus, o que minimiza teu chamado. Porque há palavras que parecem inofensivas, mas são sementes de dúvida. Há gestos que parecem pequenos, mas refletem desprezo. E se você não prestar atenção, se acostuma. Mas o Espírito não te permite acostumar. Ele te inquieta, te mostra, te insiste. Porque sua tarefa é te guiar a toda a verdade e não a toda a comodidade. O próprio Jesus disse em João 14:26, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria tudo o que ele nos disse. Quando você está em meio a familiares que não te querem bem, que não valorizam teu crescimento espiritual, que constantemente ridicularizam tua fé ou sabotam teu avanço, o Espírito Santo não fica em silêncio. Ele te lembra quem você é, te lembra o que você aprendeu, te lembra que você não pode ceder tua identidade para agradar, porque se a fonte do teu desconforto é a desconexão espiritual, a solução não é calar tua fé, é proteger tua comunhão. Há pessoas que, embora te amem à sua maneira, não suportam a luz que há em você. Porque cada vez que você fala com convicção, cada vez que decide agir com integridade, cada vez que não participa de suas dinâmicas tóxicas, elas se sentem confrontadas. E essa confrontação, em vez de produzir arrependimento, produz resistência. E você, sem buscar conflitos, acaba sendo alvo de críticas, zombarias ou indiferença. Mas não é pessoal, é espiritual. Não é contra você, é contra o que você representa. E o Espírito Santo te deixa isso claro, não para que você se vitimize, mas para que se prepare. O livro de Efésios 4:30 nos exorta: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Há ambientes onde permanecer significa apagar o fogo do Espírito. Há conversas que, se você aceita como normais, entristecem aquele que mora em você. Por isso, quando o Espírito te incomoda, você deve responder. Não com gritos, não com rupturas impulsivas, mas com decisões firmes e silenciosas. Com uma reposição interior que honra a Deus mais que os vínculos humanos. Porque aquele que te desenhou para um propósito, não vai permitir que você o coloque em pausa por lealdades mal entendidas. Em Isaías 30:21 está escrito: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, e não vos inclineis nem à direita nem à esquerda. Essa voz interior que te guia não é confusão, é direção. Quando você está exposto a uma relação familiar que não edifica, que te fere de forma contínua, que não celebra o que Deus está fazendo em você, essa voz se ativa. Às vezes como inquietação, outras vezes como uma sensação de que você não se encaixa. E embora o ambiente não tenha mudado, você mudou. E essa mudança interior requer novos limites, novos espaços, novas decisões. Não é rebeldia se afastar do que contamina tua paz. Não é ingratidão tomar distância do que apaga teu chamado. É obediência. E quando você o faz por direção do Espírito, Ele mesmo te dá a força para sustentar a decisão. Porque não se trata de cortar por rancor, mas de caminhar com propósito.
E o propósito requer separação, não sempre física, mas espiritual. Porque você não pode ser cheio do Espírito num ambiente onde constantemente deve esconder o que carrega dentro de si. E, se Deus te está inquietando, é porque você já não pode seguir disfarçando. O que Ele depositou em você precisa de espaço para crescer. E há vínculos que simplesmente não o permitem. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia tem Cristo com Belial? Essas palavras não se referem apenas ao casamento ou às relações sentimentais. Elas se aplicam a toda conexão espiritual. E se essa conexão está permanentemente em tensão com tua vida de fé, o Espírito apontará, não para que você julgue, mas para que proteja. Porque a santidade não se negocia, a unção não se compartilha com leviandade. E quando Deus quer te levar a um novo nível, Ele começa a podar o que te impede de crescer. Essa poda começa com um desconforto interior que você não pode ignorar. O silêncio do Espírito também é um aviso. Quando você já não sente paz ao falar com alguém, quando já não consegue orar com liberdade após compartilhar tempo com certas pessoas, quando a adoração se torna uma luta porque você carrega fardos que não são seus, é sinal de que algo deve mudar. Você não pode seguir justificando o que apaga teu fogo. Deus não te chamou para suportar ambientes hostis à tua fé como se fosse uma virtude. Ele te chamou para caminhar em verdade, em liberdade, em comunhão. E se o preço dessa liberdade é a distância, então a distância é a obediência. Não tema a rejeição daqueles que não querem aceitar teu processo espiritual. O que eles não entendem hoje, talvez valorizem amanhã. Mas tua responsabilidade não é convencê-los, é permanecer fiel. Porque aquele que te chamou te respalda. Aquele que te selou te sustenta. E se o Espírito te está inquietando, é porque algo melhor está por se manifestar. O movimento do Espírito nunca é casual. Cada vez que te incomoda é porque está te empurrando para uma dimensão onde só há espaço para o genuíno, para o que edifica, para o que provém de Deus. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Essa verdade nem sempre se manifesta com clareza imediata, mas se confirma com o tempo. O que hoje te incomoda, amanhã se revelará como uma armadilha evitada. O que hoje você sente que não se encaixa, amanhã será a confirmação de que Deus te protegeu de uma destruição lenta. E se hoje você não entende tudo, basta que obedeça, porque a obediência nem sempre nasce do entendimento completo, mas da confiança na voz que te guia. E se essa voz é do Espírito, então é segura. Não há erro em seguir a paz. Não há pecado em escolher o silêncio antes da confrontação desnecessária. Não há condenação em tomar distância do que Deus já não aprova. Há sabedoria, há direção. Porque o que vem será mais exigente, requererá mais discernimento, mais sensibilidade. E você não poderá levar o novo se agarrar ao velho. O Espírito sabe disso. Por isso não te dá descanso, por isso te inquieta, por isso te desperta, porque teu próximo nível não pode ser sabotado por vínculos que já não estão alinhados com a vontade de Deus. E quando você entender que esse desconforto não é um castigo, mas um privilégio, você o abraçará, porque significa que o Espírito segue ativo em você, que teu coração não se endureceu, que você ainda pode perceber a voz que outros silenciaram. E essa voz é teu maior tesouro, é tua guia, é tua proteção, é o sinal de que Deus segue formando em você o caráter necessário para cumprir o chamado que Ele mesmo traçou. Confie nesse desconforto, não o ignore. É Deus falando com você da maneira mais íntima possível. Quando Deus decide te impulsionar para teu propósito, nem sempre o faz desde a comodidade ou aplauso. Muitas vezes o faz desde a rejeição, desde aquela porta que se fecha sem explicação, desde a frase fria que te desconcerta, desde o silêncio daqueles de quem você esperava encorajamento. E é aí, em meio a essa aparente solidão, que o céu começa a trabalhar de forma mais profunda em você, porque Deus não desperdiça a rejeição, Ele a converte em ponte, em impulso, em uma das formas mais contundentes de te revelar que você já não pode depender do afeto humano para validar teu chamado. A rejeição de certos familiares não é um erro no caminho, é parte do design. Quando José foi jogado por seus irmãos numa cisterna,
Eles não o estavam afastando de seu destino, estavam o empurrando para ele. Cada palavra ferina, cada ato de traição, cada expressão de ciúmes era parte de um mecanismo que, embora eles não entendessem, Deus sim. Ele já havia depositado em José uma visão, um sonho que ia além dos limites familiares. E para que esse sonho se cumprisse, ele tinha que sair do ambiente onde o desprezavam. A cisterna não foi o fim, foi a transição. Foi o ponto de ruptura que abriu o caminho para o cumprimento. O que parecia uma perda foi a plataforma para o ascenso. E o que parecia injustiça foi o movimento divino que o colocou na direção correta. Assim opera Deus. O que outros descartam, Ele toma e eleva. O que o ambiente despreza, Ele chama de valioso, porque o propósito não se negocia com aceitação, se sustenta com obediência. Você não precisa da aprovação de quem não entende o que Deus está gestando em você. Não precisa de explicação quando o céu já te deu direção. A rejeição é o sinal de que tua designação está começando a brilhar com demasiada força para passar despercebida. E essa luz em corações não rendidos a Deus provoca reação, porque nem todos estão preparados para ver o que Deus depositou em você. Nem todos estão dispostos a aplaudir o que não compreendem. Jesus foi desprezado em sua própria terra. Marcos 6 registra que, quando começou a ensinar com autoridade, muitos se escandalizavam e diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão também aqui conosco suas irmãs? E o texto acrescenta: e escandalizavam-se dele. Não podiam aceitar que alguém que conheciam desde criança agora se movesse com sabedoria divina. Não podiam receber seu ministério porque estavam cegados pela familiaridade. E diz a Escritura que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso demonstra que a rejeição não apenas revela corações, também limita o que Deus pode fazer em certos lugares. Há ambientes onde nem mesmo Jesus pôde manifestar todo o seu poder porque não foi recebido. Se isso ocorreu com ele, por que nos surpreende quando ocorre conosco? A rejeição então não deve ser temida, deve ser discernida. Nem toda rejeição é sinal de derrota. No reino, muitas vezes é uma indicação de que você está muito perto do lugar para onde Deus quer te levar. Você está deixando de se encaixar porque foi formado para outra coisa. Está sendo empurrado porque ficar significaria se conformar. Está sendo separado porque teu chamado já não pode ser contido no conhecido. A rejeição abre rotas, porque quando te tiram de um lugar, Deus já tem outro esperando. Quando os teus não te recebem, Ele prepara corações que sim o farão. Quando uma porta familiar se fecha, outra se abre no âmbito espiritual onde você será afirmado e levantado. Atos 7:9 o diz de forma contundente. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Essa é a chave: que Deus esteja contigo, ainda que sejas rejeitado, ainda que não te entendam, ainda que te neguem. O importante não é quem te abandona, mas quem permanece. E se Deus está contigo, então não há rejeição humana que possa friar o que Ele decidiu fazer. A presença de Deus em meio à rejeição transforma a ferida em testemunho, a queda em ascenso, o desprezo em sinal. Paulo também viveu esse princípio. Quando começou seu ministério, muitos o rejeitaram por seu passado, por suas decisões, por sua entrega radical a Cristo. Em 2 Timóteo 4,16, ele escreveu: na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja levado em conta. Mas ele acrescenta uma frase poderosa no verso seguinte: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Essa força não vem dos elogios, vem da companhia divina, de saber que embora todos te deem as costas, o céu te respalda, que embora a sangue te rejeite, a unção te sustenta, que embora os teus não te celebrem, Deus segue escrevendo a história. E há algo mais que a rejeição produz: dependência. Quando você já não tem a quem olhar horizontalmente, levanta o olhar ao céu. Quando já não pode explicar o que vive a quem te rodeia, aprofunda a tua intimidade com aquele que te chamou. A rejeição obriga a oração, a busca, ao quebrantamento sincero. E nesse lugar Deus se manifesta não como uma teoria, mas como presença real.
Porque quando te tiram tudo que é externo, você descobre que o interno era suficiente, que sua voz basta, que seu abraço restaura, que sua palavra reafirma o que o mundo negou. Os profetas também conheceram esse caminho. Jeremias foi perseguido, açoitado, incompreendido. Mas Deus não lhe prometeu aceitação, prometeu respaldo. Em Jeremias 1:19, o Senhor lhe disse: "E pelejarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar." Isso é o que sustenta aquele que foi chamado, a certeza de que a rejeição não será seu fim, que a oposição não será sua tumba, que o que hoje dói amanhã será a marca de que Deus esteve presente. Porque quando todos te deixam, Ele permanece. E quando todos te negam, Ele te afirma. A rejeição também é uma ferramenta de santificação. Te limpa da necessidade de aprovação, te purifica dos apegos desnecessários, te desintoxica do desejo de ser compreendido por todos, te leva a amar sem esperar reciprocidade, a servir sem condições, a obedecer mesmo que doa. Porque você aprende que o chamado é maior que a ferida, que a designação não pode ser friada pelos sentimentos, que teu sim a Deus deve pesar mais que o não dos homens. E nesse crisol se forja o caráter, o que não depende do elogio, o que não desmorona ante a crítica, o que permanece de pé quando outros caem. Em João 1:11, diz: "Veio para o que era seu e os seus não o receberam." Mas não para por aí. O versículo seguinte acrescenta: "Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." Quando um círculo te fecha a porta, outro se abre com promessas. Quando um te rejeita, outro te adota. Porque no reino, cada perda prepara o caminho para um novo ganho. Não do que você busca, mas do que Deus já tinha preparado. E se o que se perde é companhia, o que se ganha é identidade. Uma identidade que não depende do teu sobrenome, mas da tua posição como filho. E se a rejeição persiste, se as palavras seguem sendo duras, se os olhares continuam sendo frios, se os gestos não mudam, isso não é motivo para desistir. É razão para avançar. Porque Deus não te trouxe até aqui para retroceder. Ele permitiu a ferida para te revelar a força que você não sabia que tinha. Ele deixou que você sentisse o abandono para te mostrar que nunca esteve sozinho. E se você permanecer fiel, se não devolver mal por mal, se seguir caminhando sem olhar para trás, então a mesma rejeição que hoje te fere será que amanhã contará tua história. A história de alguém que foi descartado, mas não destruído. Rejeitado, mas não quebrado. Ignorado, mas não esquecido. E isso não é tudo. Há um mistério escondido na rejeição à redenção. Porque Deus é especialista em usar o que outros descartam para realizar sua obra. O que os irmãos de José fizeram por inveja, Deus usou para salvar nações. O que os fariseus fizeram por ódio, Deus converteu em salvação. O que o povo fez ao rejeitar Jesus, o Pai transformou em redenção. O padrão se repete: onde há rejeição, há potencial para glória. Onde há desprezo, há espaço para milagres. Onde há lágrimas, há terreno fértil para a ressurreição. Não permita que a rejeição te defina. Deixe que te refine, que te fortaleça, que te alinhe. Porque quando você se esvazia da necessidade de ser aceito, se enche da presença daquele que nunca falha. E esse intercâmbio muda tudo. Muda a tua maneira de caminhar, de falar, de esperar. Você já não suplica companhia, já não roga atenção, já não precisa de explicação, porque sabe que está no centro da vontade de Deus. E isso basta, isso sustenta, isso levanta. E assim, o que começou como uma ferida se transforma em testemunho. O que parecia perda se converte em plataforma. O que doía agora impulsiona. Porque Deus não desperdiça a rejeição. Ele a santifica, a usa, a converte. E quando menos você espera, você está caminhando em teu propósito com passo firme, sem ressentimento, com o coração inteiro, sabendo que tudo o que ocorreu foi parte do processo, que cada palavra que te negaram era uma palavra que Deus já havia dito, que cada gesto de rejeição foi um convite ao altar, e que cada distância imposta foi uma oportunidade para se aproximar mais do coração dele.
Há momentos em que a paz simplesmente se vai. Não se anuncia, não faz barulho, apenas desaparece. E você percebe porque tudo que antes fluía agora se torna denso. As conversas pesam, as visitas cansam, o ambiente se torna opressivo. Não é um ataque visível, nem uma discussão aberta. É uma perda silenciosa de harmonia. E quando isso acontece, você não está diante de uma simples mudança de ânimo, mas de um alerta espiritual. Deus começa a retirar sua paz como uma forma clara de te mostrar que você já não deve seguir onde está. A presença de Deus se manifesta em paz. E quando sua paz se ausenta, sua direção também mudou. Colossenses 3,15 nos exorta: e a paz de Deus governa em vossos corações. Essa paz não é apenas um consolo, é um sinal, é um termômetro da alma. Quando está presente, confirma que estamos no caminho certo. Mas quando desaparece, atua como uma alarma. Há situações familiares onde, embora tudo pareça estável na aparência, o coração não encontra repouso. Deus deixou de abençoar essa proximidade. E não porque Ele não ame, mas porque sabe que permanecer em certos vínculos já não edifica, já não forma, já não impulsiona. Pelo contrário, apaga, confunde, atrasa. A paz de Deus não é negociável. Não se pode sacrificar por tradição, por pressão emocional, nem pela ideia de manter uma suposta harmonia. Porque se para estar bem com os homens você deve estar em guerra com o céu, então perdeu a direção. Deus não aprova tudo que você tolera. E há um ponto onde seguir, tentando se encaixar num lugar onde já não há respaldo divino, apenas prolonga um desgaste desnecessário. O Espírito Santo não habita na costume, habita na verdade. E quando a verdade começa a incomodar aqueles que te rodeiam, a paz se retira como um ato de misericórdia, para que você desperte, para que entenda que está lutando para permanecer numa posição que já foi fechada desde o alto. Em Filipenses 4:7, lemos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não se explica, se percebe. Não se fabrica, se recebe. Não se impõe, se manifesta. E quando Deus quer te afastar de quem não te quer, muitas vezes começa retirando essa paz. Porque sem ela, orar se torna difícil, adorar se sente seco, o ânimo desaparece. Não porque você esteja mal espiritualmente, mas porque está fora de lugar. Porque a insistência em permanecer onde Deus já não quer que você esteja só produz confusão. E Deus não é autor de confusão, mas de ordem. E onde Ele reina, a paz o confirma. A ausência de paz é uma forma firme em que Deus fala. A alma o sente primeiro, depois o corpo o reflete. O cansaço se torna constante, as emoções perdem estabilidade. E embora você tente manter uma imagem de calma, por dentro sabe que algo está desconectado. Essa desconexão não é emocional, é espiritual. E até que você tome a decisão que o céu já espera, a paz não voltará. Porque Deus não abençoa o que contradiz sua vontade. Não sustenta o que Ele já soltou. Não respalda o que Ele já redirecionou. Sua paz é um farol. E se ele se apaga, é porque o rumo mudou. Seguir onde não há paz é ignorar a bússola mais clara que Deus colocou em teu interior. Não é valentia, é desobediência. Porque se o lugar onde você está só alimenta ansiedade, conflito, dúvida e frustração, não pode seguir justificando. A paz não se perde por acaso. Se perde porque o Espírito já não está ali para afirmá-la. E quando isso acontece, só há um caminho: obedecer. Mesmo que doa. Mesmo que não entenda tudo, mesmo que signifique soltar vínculos que amou. Porque entre o costume e a paz de Deus, o verdadeiro discípulo sempre escolhe a paz. Quando você obedece à direção de Deus e fecha ciclos com quem não te quer, você não está perdendo, está entrando no terreno fértil da bênção. O ato de se apartar por obediência não é sinal de fraqueza nem de fracasso, mas a evidência de que você decidiu caminhar por fé mesmo que doa. Deus honra essa determinação. A Bíblia o deixa claro em Deuteronômio 28:2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus.
a bênção não persegue quem se acomoda, mas quem responde. E essa resposta às vezes implica tomar distância do que se tornou uma carga, mesmo que revestida de laços familiares. Deus nunca te pedirá que soltes algo sem ter preparado algo melhor. Mas esse melhor não se manifesta até que você solte o que te ata. Enquanto você seguir atado pela alma ao que já não está alinhado com teu espírito, seguirá estagnado. O avanço não ocorre só por intenção, ocorre por decisão. E no reino a obediência é a chave que abre o que parecia fechado. Assim como Abraão foi chamado a deixar sua terra e sua parentela para ser abençoado numa nova dimensão, você também é chamado a deixar aquilo que impede tua expansão espiritual. A promessa não floresce em qualquer terra, floresce onde há obediência. Em Isaías 1:19, o Senhor declara: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Esse princípio permanece. Quando você decide ouvir a voz de Deus acima do ruído do costume, acessa uma terra nova. Talvez você não veja a recompensa de imediato, mas cada passo em obediência está preparando o caminho para algo maior. Deus não ignora tuas renúncias. Cada vínculo que você entrega em suas mãos, cada relação que você deixa ir por sua causa, Ele o recebe como uma oferta. E como toda oferta entregue com fé produz fruto. Há relações familiares que, uma vez soltadas, abrem espaço para conexões sãs, relações espirituais, amizades que edificam e vínculos que fortalecem teu chamado. Nem tudo que você perdeu foi perda. Algumas ausências foram libertação, algumas separações foram cirurgia espiritual. E após cada corte que Deus realiza com sua mão sábia, vem uma restauração que só Ele pode operar. Joel 2:25 contém uma promessa viva: restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta comeram. O Deus que permite que você se afaste é o mesmo que promete te restaurar, não com o que você tinha, mas com o que você verdadeiramente precisa. Fechar ciclos não significa fechar o coração. Significa alinhá-lo ao céu, não com amargura, mas com clareza, não com orgulho, mas com determinação. Porque no final quem obedece não perde, ganha propósito, ganha paz, ganha direção. E quando você caminha nesse nível de obediência, pode estar certo de que está pronto para receber o novo que Deus preparou. Quando Deus permite uma separação, não é o fim de sua história. É o início de uma nova etapa onde sua voz se torna mais clara e sua direção mais precisa. Afastar-se de quem não te quer não implica apenas um ato de obediência. Também marca o princípio de um tempo onde você aprende a reconhecer o valor de tua identidade espiritual sem depender da validação de outros. Deus não te separa para te deixar sozinho. Ele te separa para te redefinir, para que você compreenda que não está chamado a viver se adaptando ao que não se alinha com sua vontade, mas a estabelecer um novo padrão baseado no que Ele diz que você é. Às vezes, o que parecia companhia era apenas distração. O que parecia proteção, uma barreira. E é só quando você se permite caminhar leve que percebe o peso que antes carregava por medo de decepcionar. Deus não precisa que você se justifique perante os homens quando Ele já justificou teu chamado. Não te exige lealdade ao que impede teu crescimento. Ele te chama a avançar com a cabeça erguida. Não desde a raiva nem desde a revanche, mas desde a convicção de que, quando Ele abre um caminho, ninguém pode fechá-lo. Essa temporada não é sobre isolamento, mas sobre santificação. Você está sendo apartado para algo específico, para uma visão que nem todos entenderão, para um propósito que nem todos celebrarão, para uma vida que não se mede pelo barulho do externo, mas pela profundidade do que ocorre dentro de você. E enquanto outros talvez observem teu processo de longe, sem compreender, Deus está escrevendo uma história que se desenvolverá longe dos cenários do passado. Porque o silêncio de quem não te valorizou será o fundo que fará destacar a fidelidade daquele que sempre te sustentou. Não se preocupe em recuperar espaços que se fecharam, nem em reconstruir pontes que o próprio Deus permitiu que desmoronassem. Não se distraia esperando explicações. A ausência de certas pessoas é em si mesma uma resposta. O que importa agora é que você saiba quem caminha contigo.
Que entenda que não precisa de multidão, só de presença. Que não requer consenso, mas alinhamento. Porque enquanto muitos olham de longe, o céu te respalda de dentro. Este não é um tempo para lamentos, é um tempo para consolidação. Para fixar teu olhar no rosto de Deus e permitir que Ele reforme teu entendimento. Porque não se trata de curar para voltar atrás, mas de curar para avançar sem olhar. Não se trata de fechar uma etapa com nostalgia, mas de selá-la com gratidão. Você foi protegido, foi ensinado, foi chamado, e agora é momento de correr sem temor. O que vem não se constrói sobre a base de relações quebradas, mas sobre a obediência. E se você chegou até aqui com o coração firme e o olhar erguido, então está pronto. Porque Deus não te afastou por rejeição. Ele te separou por escolha. E isso muda tudo. Seja feliz e abraça a mão de nosso Senhor Todo-Poderoso, porque Ele está contigo. Amém. Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, feel the echoes rising in the night. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning faded moments into something real. On this moonlit memory train tonight, find the parts of me I left in time. A slide guitar is crying soft and low, a tender sound that only truth can show. The rhythm of the wheels beneath my feet keeps time with every heartbeat I repeat. And though the night is heavy on my mind, the silver sky reminds me I'll be fine. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning faded moments into something real. On this moonlit memory train tonight, I find the parts of me I left in time. I've kept, let the moon restore what I forget. Every whisper from the darkened land leads me home with open hands. On this moonlit memory train I ride, letting every lost regret subside. Every dream I buried comes alive, glowing in the silver of the night. On this moonlit memory train tonight, I finally see my heart in clearer light.